Então, queridos, aqui está uma história fantástica que revela para nós um grande segredo. Está em Atos 19, de 1 a 7. Vamos ler rapidamente, acompanhe comigo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, ele já tinha saído aqui de Éfeso. Quem que era Apolo? Vamos dar uma paradinha aqui. Apolo era um pregador, gente. O cara era o cara. Ele abria a boca, tem até um pregador aí chamado Trovão. Ele era o trovão daquela geração, né? Mas um trovão muito melhor, né? Um trovão mais forte. E ele pregava e tudo. E aparentemente parece que não tocava no quesito crescimento e multiplicação. Então agora ele não está mais lá e chega o supervisor, o apóstolo Paulo, né? A cobertura, o apóstolo Paulo. Chega quando ele estava em Corinto, ele tendo passado pelas regiões mais altas, eu estava lá na Suíça, conversando com um pastor lá na Suíça, e ele mostrando isso aqui, ele disse: pastor Genildo, tudo indica que essas regiões mais altas foram Alpes suíços. Paulo passou por aqui também. Achei muito interessante a colocação dele. Então, ele passando pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, olha, a pergunta crucial, a pergunta que tem que ser feita, a pergunta-chave, a pergunta que vai revelar qual era o problema e por que aquela igreja local não crescia e não multiplicava. Aí ele pergunta assim: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Porque ele começou a perceber que, cara, está faltando alguma coisa, está faltando. O carro é lindo, o farol é lindo, o para-brisa é lindo, a pintura é lindo, o acolchoamento do carro é lindo, né? Os bancos são lindos, de couro, é lindo. Esse Ferrari está lindo, né? Esse carro está lindo, tem tudo, né? Alta tecnologia, mas está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Quem sabe que não é o tempo da gente dar uma olhada para nós e a gente descobrir se está faltando ou não alguma coisa hoje à noite. E aí ele faz essa pergunta, ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Gente, eles estavam totalmente ignorantes. Agora, se alguém perguntar: pastor, ele já tinha o Espírito Santo? Eu afirmo até que eles já tinham, porque eles pertenciam a Jesus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, foi Paulo que escreveu isso, esse tal não é dele. Só que é uma coisa você ter essa taça aqui com água. Vamos imaginar que isso aqui é o Espírito Santo. Mas é outra coisa se esse vaso fosse maior, esse jarro, perdão, fosse maior, e eu soltasse ele aqui dentro desse jarro. É uma coisa você estar cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo. É outra coisa você ser batizado no Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. Lembrando que a palavra batismo é uma palavra transliterada, ela não tem no nosso português, porque a palavra batismo significa submergir ou afundar nas águas. Então nós emprestamos essa palavra para o nosso português e ela significa isso. Mas olha, vai ter, nós vamos submergir as pessoas nas águas. Ninguém diz isso, a gente diz o quê? Vai ter batismo. E quando fala batismo no Espírito Santo, é muito mais do que você só ter o Espírito Santo dentro de você. Mas vamos avançar aqui. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus vírgula, nós temos que estar depois da vírgula, amém? Você tem que viver depois da vírgula. Deixa eu só falar uma coisa aqui. É um pequeno bônus aqui. João 10:10
acho que é na ARA mesmo, diz, Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Todo mundo aqui tem vida eterna, todo mundo tem o Zoe de Deus, o tipo da vida de Deus que não acaba mais. A vida eterna já está dentro de você em Cristo Jesus. Amém? Jesus é a vida, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a vida já está dentro de você. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa, vírgula, e a tenham em abundância. Então, o Senhor não quer só que você tenha vida, mas que você viva a vida da além da vírgula e não da quem da vírgula. Quantos aqui estão me entendendo? É a vida da além, é essa vida abundante da além da vírgula. Eu acho interessante, até tem um livro que eu li, e tem esse livro na minha coleção anos e anos, talvez já tenha aí quase 40 anos que eu tenho esse livro, Josué depois da vírgula, porque o livro de Josué é exatamente um retrato disso, né? de entrando e tomando posse da terra, conquistando, multiplicando e vivendo a vida cristã abundante. Então, queridos, aí, ó, quantos aqui foram batizados nas águas? Levanta a mão, dá glória a Deus. Então, só que tem o depois desse E aqui, né? Do E. Aí ele diz assim, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falavam em línguas, eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Eu acho interessante que ele fecha essa parte aí. E eram em todo o quê? 12 homens. Uau, parece Jesus, né? Jesus começando com 12 homens. Irmãos, acredite nisso, Jesus já chutou todas as cercas, quebrou todas as correntes e muros e limites, quando ele disse, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então ele quebrou tudo, diga, Jesus quebrou tudo. Jesus abriu a porta sem precedentes. É igual aquele Buzz Lightyear, né? O Buzz Lightyear, que é ao infinito e além. Vamos dizer juntos aqui como o Buzz Lightyear? Diga, ao infinito e além. Irmão, você não pode achar que o Buzz Lightyear é herético. Ele está falando de acordo com a Bíblia, ao infinito e além. Então aí, eles foram batizados. Aí, vamos lá, vamos concluir aqui. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia. Só que, irmãos, só para entender aqui, não é essa Ásia moderna, gigante que se tem hoje, não. Era ali, o país da Turquia, a região de toda a Turquia. Então, essa pequena porção aqui dentro da Turquia, era essa província aqui da Ásia, que não deixa de ser muito grande, e comparado com nossos dias, sem os recursos que hoje nós temos, queridos. Nós temos motos, nós temos patinete, não estou brincando, nós temos motos, nós temos carros, nós temos aviões, nós temos helicóptero, nós temos televisão, nós temos internet, nós temos IA, porque se você não começar a desenvolver, irmão, IA, sinto muito, mas você vai ficar na poeira. Então, nós temos IA, né, hoje, enfim, irmãos, nós temos a Bíblia, só nesse app aqui da YouVersion, talvez mais de 10 traduções diferentes, com áudio. Meu Deus, é tanto plano da Bíblia, toda cor e tamanho e ênfase. Essa geração está com a faca e o queijo na mão. Diga amém, querido. Você está com a faca e o queijo na mão. O que está acontecendo com a gente? Eu não diria tanto essa igreja aqui, porque essa igreja já está no
mover, amém? Essa é uma questão de tempo, irmãos. Essa explosão vai embora, é igual uma explosão atômica. A radiação vai se espalhar de forma muito poderosa. Olha, não subestime isso não. A igreja cheia do Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo, meu Deus, é uma radiação muito poderosa. Tinha um terreiro de bruxaria num local da cidade. A vizinhança toda, era um conjunto de casa, a vizinhança toda afetada, era criança gritando de terror à noite, era gente possessa, era uma coisa horrorosa. E alguém me falou: pastor Genildo, precisamos dar um jeito nisso, tá? Nós vamos dar um jeito nisso, porque, irmão, nós vamos agir em um nome de Jesus, nós vamos dar um jeito em certas situações, em um nome de Jesus, amém, queridos? Em um nome de Jesus. Aí estava numa vigília, e quando deu meia-noite, eu disse: vamos lá. A Bíblia diz: todo lugar que pisar a planta do pé de vocês, eu tenho dado. Mas a Bíblia não diz: todo lugar que rodar o pneu do teu carro, eu tenho te dado. Mas nesse dia eu contextualizei: todo lugar que rodar o pneu desse carro aqui, o Senhor tem nos dado. E nós paramos bem na frente daquele local, e eu dei um comando ali em concordância com meus amigos que estavam comigo: em nome de Jesus, espíritos malignos sejam todos amarrados, amordaçados, e fora daqui. Vocês são proibidos de descer aqui nesse lugar, de baixar aqui nesse lugar. Irmãos, foi só uma questão aí de 1, 2 semanas, um mês, talvez ainda ficaram batendo tambor, talvez ali, né? Mas não aconteceu mais nada. Eles não tiveram mais êxito. E assim, irmãos, nós vamos reinando em vida, amém? Aqueles que receberam a imensa provisão da graça. Quantos aqui receberam a imensa provisão da graça? Eles reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É isso que você tem que crer no seu coração, que você foi chamado para reinar em vida, você foi chamado para comandar, irmãos. A gente não vê Jesus: Pai, vem curar o fulano aqui, eu estou com tanta peninha dele. Não, Jesus disse: levanta e anda. Senhor, pode me purificar? Se tu quiseres, pode me purificar. Eu quero, fique limpo. Lázaro, venha para fora. Jesus comandava, queridos. Jesus comandava. Talita, come. Menina, eu te digo, levante-se. Colocava saliva, uma coisa muito louca, né? Pegava a saliva, colocava na boca do mudo, né? E surdo, o deficiente auditivo também, né? Colocou o dedo dentro dos orifícios do ouvido e olhou para o céu e disse: o quê? Efatá! O quê? Abre-te! Pum, na hora. Então, figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Irmão, está lá em Marcos capítulo 11, amém? Somos chamados para reinar em vida, queridos. Glória a Deus, vocês estão tão quietos. Alguém não quer sair logo sapateando aí, brincadeira, tá aí? Então durou o espaço de 2 anos. 2 anos. Sem rádio, sem televisão, sem tudo isso que eu falei. 2 anos dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Você sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um avivamento sustentável. Eu vejo um avivamento onde Paulo reúne esses discípulos, monta uma escola chamada, não sei se é, porque era o dono da escola, chamada Tirano, esse amigo dele, uma escola de filosofia. Isso não é, o pastor Jackson começou uma igreja, queridos, num bairro, no distrito de Belém, chamado Icoaraci, que em tupi significa de face voltada para o sol, e graças a Deus essa igreja vai permanecer de face voltada para o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Essa obra de Deus nunca vai parar. O pastor Jacques começou numa escola, então esse lance de começar a igreja em escola não é novidade. O Paulo também começou uma grande igreja, um grande mover do Espírito Santo a partir de uma escola, a escola de filosofia do seu amigo Tirano. E eu suspeito
que muito do que o Paulo ensinou por 2 anos naquela igreja, você pode ter e aprender coisas fantásticas que está na carta de Paulo aos Efésios. Vá lá, querido, sobre família, sobre sentado no trono com Cristo, e sobretudo Efésios 5,18, não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lá, presente contínuo. Eu me encho hoje, me encho amanhã, depois da manhã, todo dia, sendo cheio do Espírito Santo. Então aí teve esse grande segredo aqui. O escritor aqui, debaixo do Espírito Santo, do livro de Atos, ele não vai mencionar o nome de cada irmão, cada discípulo precioso. Ele só coloca o Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, ei, coloca a tua mão assim na sua frente, assim, ó. Vamos lá, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aí diga assim comigo na sua oração para o Senhor, de coração. Diga: Senhor, o Paulo já foi embora, e faz tempo. Ele te serviu na sua geração, em grande estilo e poder, e aqui estou eu, Senhor, na minha geração. O teu Espírito não envelheceu, ele continuou o mesmo. E eu decreto nessa noite, em nome de Jesus, que Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários. Amém? Aplauda Jesus, querido. Glória a Deus. Agora, meu Deus, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Se tem uma coisa que eu já pedi perdão no meu caminhar com o Espírito Santo, eu já vacilei, assim, sem querer, de querer usar o Espírito Santo. Usar o Espírito Santo. Eu lembro uma época em Belém, que eu estava fluindo muito no profético, e eu atendi uma família muito rica. Eles já achavam que eu era algum tipo um guru. Um guru, eles queriam um guru. Esse pessoal quer um pai, né? Um pai dos encostos. Queria alguma coisa assim. Eu lembro que eles me convidaram para ir num apartamento super chique. E quando eu cheguei lá, cara, eu parecia que eu estava aquele surfista com a prancha aqui na areia, e em cima da prancha igual um mané. Não tinha presença, não tinha fluir. E o Espírito Santo falou no meu coração: eu não chamei você para ser guru de ninguém. Eu não chamei você para me usar. Mas eu te ungi para você ser usado. Irmão, nada, às vezes eu oro por mulheres estéreis e elas são curadas e engravidam. A minha esposa fica muito empolgada e muito feliz. E ela quer ver as mulheres que não podem engravidar felizes. E às vezes ela pega o microfone: eu quero chamar aqui na frente todas as mulheres que não podem engravidar, para você vir aqui na frente, que o Genildo vai orar por você, você vai engravidar. Eu fico assim: oh meu Deus. Aí eu falo assim: amor, não é apertar num botão. Eu aperto num botão e agora eu virei uma máquina de orar para as mulheres engravidar. Aí até ainda eu estou aguardando você, eu estou ligado numa situação lá em Belém, que eu quero orar. Algumas vezes até eu perguntei: fulano de tal, que está lá no hospital, o cara mal já foi decretada a morte dele. Aí eu pergunto: Espírito Santo, esse cara, conversa assim com ele, meu amigão, Espírito Santo, esse cara vai morrer ou ele vai viver? O Espírito Santo disse dentro de mim: ele vai viver. Aí eu comecei a falar para todo mundo: ei, esfria a cabeça aí todo mundo, ele vai viver. E no dia desse nós tivemos uma churrascada aí num condomínio lá em Belém, e ele estava lá, fui conversar com ele.
Cara, que coisa maravilhosa. Ele disse: pastor, eu estava lascado, sem esperança, e Jesus me tirou de lá. Alguma vez eu faço isso, tá? No meu caminhar com Ele. A Bíblia até diz que quem busca o Senhor entende tudo, amém, queridos? Às vezes Ele não pode te responder no momento, mas te responde depois. Então, Ele já é seu amigo, o Espírito Santo, amém? Diga: o Espírito Santo é o meu amigo. Agora, do lado dele está tudo ok, eu quero saber do teu lado. Como é que está essa amizade? Você conversa com ele? Olha, dar bom dia para o Espírito Santo não é modismo, gente. É relacionamento, educação, é reverência. Da gente conversar com ele, da gente perguntar. Eu viajei com um pastor, eu já vinha falando, que a ver, começa a falar, desembesto a falar. E aí ele estava lá no meu lado e não respondia nada, só fazia assim, ó. Aí tem uma hora que eu bati no ombro dele: eu não vou mais conversar contigo, que tu não fala de volta nada, cara, tu não responde nada, não vou mais conversar contigo. É porque o cara era fleuma, até o tutano, pastor Jacques, você fazia assim. Então, irmão, conversa com ele, amém? Conversa com ele, bate papo com ele, o Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14, na Bíblia a mensagem diz: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu quero declarar isso sobre essa igreja, sobre a sua vida, que a amizade profunda, não só aquela amizade, porque a gente não, o cara é meu amigo, mas você ainda não quer realmente o conhecer profundamente, tirar um tempo para conversar. Tem que ter tempo, tem que ter conversa. Você quer saber quem é uma pessoa? Ouça o que ela tem para dizer, interaja com ela na sua fala, na sua conversa. É aí que mora o segredo, querido, dessa amizade profunda com o Espírito Santo. E essa igreja viveu isso. Um dos grandes pecados que eu considero contra o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo como pessoa, se chama indiferença. Indiferença. Quantos homens e mulheres casados estão aqui? Meu irmão, não tem uma esposa que aguente ela falar com o marido, e o marido o quê? Não responder, não dá atenção. Eu já aborreci minha esposa, porque às vezes eu fico distraído. Ela disse: ei, às vezes eu estou ouvindo alguma coisa no iPhone. Às vezes a gente pode estar, irmãos, em relação ao Espírito Santo, não iPhone, né? Mas com fones de ouvido. Quando eu vejo só aquele travesseiro voando, pum! Amor, estou falando contigo. Que o Espírito Santo deu uma travesseirada na gente hoje, amém? Deu uma travesseirada em nós. Sou eu, rapaz, eu estou aqui, eu escolhi você é minha casa favorita, fala comigo, cara, amém? Fala comigo, conversa comigo. Ele não é a terceira pessoa, ele é a primeira pessoa. Quem aqui lembra, quem foi em terceiro lugar na última Copa que o Brasil jogou? Quem foi? Quem era o terceiro lugar? Alguém lembra? Irmãos, eu não concordo muito com esse. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ninguém lembra quem que é esse terceiro, né? Mas nós temos que lembrar todo o tempo. Ele não é maior do que Jesus, ele não é maior do que o Pai, ele é co-igual na sua função. Ele não tem nenhum trono lá. Quem tem o trono lá é o Pai e o Filho. E aonde é o trono do Espírito Santo? É aqui na terra, no meu coração e no teu coração. Vamos lá, rapidamente. Glória a Deus. O Espírito Santo dentro de ti, você tem que entender isso. O Espírito Santo dentro de ti se refere à habitação dele na tua vida. É uma obra interna, constante, transformadora. É aquilo que ele faz em você. Eu até diria que o maior trabalho de Deus não é através de ti, o maior trabalho de Deus é em ti. Porque para crescer por fora, a gente alcançar aqui nossa Ásia, toda Curitiba e região, as cidades circunvizinhas e muito mais,
Deus precisa trabalhar dentro de mim, dentro de você, ajudar você a crescer por dentro, para poder você crescer por fora. Quem está entendendo aqui? Glória a Deus. Então vamos lá. Ela é essa obra interna, constante, transformadora. Dentro de você, Ele te guia, Ele te consola, Ele te corrige, Ele te transforma, Ele produz o grande fruto que é o amor, com os outros 8 sabores que nós chamamos os frutos do Espírito Santo. Eles são o caráter de Cristo sendo formado em nós pelo operar do Espírito Santo através da palavra. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual que é a base bíblica que Ele mora em nós? João 14:17, Ele habita convosco, Ele habita contigo, estará em ti. 1 Coríntios 6:19 diz que o teu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo, é casa favorita de Deus. Agora, em resumo aqui, dentro de você para te moldar, dentro de você para te fortalecer, dentro de você para te transformar em uma pessoa parecida com Jesus. E Ele não abre mão disso. Ele vai brigar por ti, Ele vai lutar por ti. A Bíblia até diz que Ele tem ciúme de nós. Rapaz, Ele é ciumento, Ele não... Cara, Ele vai quebrar alguma coisa que precisa quebrar. Se você está pisando na bola de querer colocar outra coisa no lugar de Deus na sua vida, espere que Ele, como um papaizão, vai te corrigir, vai trabalhar na tua vida. Agora, sobre o Espírito Santo sobre nós batizados nele, imersos nele. Então vamos ver, que isso é a capacitação para a gente servir. O Espírito Santo dentro de nós é tudo isso que eu já falei aqui, né? Para trabalhar, para te fortalecer, para te consolar, para te abençoar, para te direcionar, enfim, te corrigir, te santificar. Mas agora o Espírito Santo sobre você, aí que vem a obra do ministério, né? Que é a capacitação para servir, isso está se referindo à unção, ao revestimento. Os discípulos estavam doidos: vamos sair, vamos compartilhar que Jesus ressuscitou. O que Jesus disse? Não, peraí, alto lá, stop. Fiquem na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Ou seja, agora vocês têm que ser capacitados para servir. E o que significa? É poder para pregar, é poder para curar, é poder para testemunhar. Lembra Atos 8? Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, o que é uma testemunha? É um produtor de provas de que Jesus está vivo. Uma testemunha é alguém que viu e ouviu alguma coisa e pode contar um depoimento real de uma ocorrência. Ele se torna uma prova inabalável, uma testemunha ocular ou auditiva. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ando por aí, eu creio demais nisso, só que eu digo, gente, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Eu estava lá em Porto Velho, agora até mais recente, eu estava ministrando, dando um treinamento, sinais e prodígios, sinais e milagres hoje, e compartilhando como fluir nos dons, como fluir na unção, e na hora da ministração, o Espírito Santo estava movendo de forma poderosa. Aí quando eu vi uma senhora, alguém me bateu nas costas, eu virei, era uma senhora com óculos na mão, estava com óculos na mão, vou tirar um pouquinho aqui, né, com óculos na mão assim. Aí eu disse: senhora, o que foi? Aí ela disse: pastor, eu estou enxergando. Pastor, eu estou lhe vendo, estou vendo a cor da sua roupa. Aí eu disse: me conte mais. O pessoal lá já estava treinado, eles estavam ministrando, e eu aqui, vivendo esse momento histórico. Ela disse: pastor, esse lado direito eu operei 2 vezes com transplante de córnea e não funcionou. E eu fiquei totalmente cega do lado direito. E olha, pastor, você pode ver aqui meu óculos, que do lado tem grau, né? E desse lado não, só é um vidro. E agora, pastor, eu não preciso mais dele.
eu estou curado, estou lhe vendo. E eu tenho sempre um costume de guardar a cura e o milagre. Geralmente eu imponho as mãos e digo, em nome de Jesus, Pai, guarda essa cura, que ela nunca venha perder essa cura. Cobre ela com teu sangue. Quando eu coloquei a mão lá, ainda bem que tinha alguém lá, segurar ela, ficou no chão. Bom, eu voltei para Belém, eu falei, manda aquele testemunho para mim, até que alguém gravou um vídeo com essa mulher. Ela disse, pastor, não foi só a cura dos meus olhos, eu tinha 3 nódulos no pulmão. E quando eu voltei no médico e fiz a tomografia, ela disse, o que é que aconteceu? Porque os nódulos desapareceram. Então foi a cura de um olho que estava totalmente cego, os nódulos do pulmão que desapareceram. Ela disse, aconteceu outro milagre. Eu tinha uma bronquite, uma bronquite crônica, que ela ficava com falta de ar e tinha que andar dependente daquela bombinha para poder abrir o pulmão e ela respirar. Pastor, não esqueci a bombinha em casa, foi lá para no nosso sítio, lugar retirado lá no interior. E quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, agora não dá para me voltar. E eu fiquei lá 1 semana, 2 semanas, pastor, e eu não preciso mais. Fui curada de um olho cego, 3 nódulos do pulmão que desapareceram, e eu fui curado de uma bronquite crônica de muitos anos. Aí eu lembrei do versículo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, queridos, o Espírito Santo vem sobre ti para ungir você, para você ministrar na vida da pessoa. Ele já está dentro de ti. E assim, eu lembro, tinha um cara lá, ele estava assim, com a mão assim, tinha o enorme tipo assim, um nódulo aqui na costa da mão, vamos dizer assim. E eu ministrando, eu passei perto dele, eu fiz assim, em nome de Jesus, só toquei assim, em nome de Jesus. E foi orando, daqui a pouco ele me chamou para o lado. E disse, pastor, ele fez assim, desapareceu na hora, pastor, desapareceu. Aí, agora eu voltei lá em Marabá. Aí eu disse, cadê aquele cara? Ele mesmo veio sorrindo. Ele disse, pastor, ainda estou com a minha cura aqui, ó. Aí eu fico feliz, eu fico muito empolgado. Mas eu fico empolgado não só para me ser usado por Deus. Eu fico empolgado para ver todos vocês sendo usados por Deus. Amém? Fique em pé no nome de Jesus. Eu fico feliz porque essa moça está em Navegantes, aqui do lado, vamos dizer, em Navegantes. A Letícia estava com os pulmões dela e pleura tomado de líquido, irmãos. Ela não conseguia nem respirar, mas essa moça foi tão corajosa, ela veio para o culto. E eu fico feliz porque não fui eu que orei por ela, eu só chamei na frente. O Jackson conhece a Carlinha, que a Carlinha é bem magrinha, miudinha. Eu assim, na intimidade, eu chamo a minha formiguinha preta. E eu disse, Carla, me ajude aqui. Aí tinha outros, fui orando. Aí a Carla veio, conversou um pouquinho com ela e por trás ela colocou a mão assim, a ponta dos dedos assim. Ela conta o que aconteceu. Quando ela colocou, ela disse, pastor, eu fui levantado do chão. Aquele poder me tomou, eu fui levantado do chão. E de repente, meus pulmões se expandiram. E eu comecei a respirar. Aquela dor foi embora. Eu comecei a respirar. Queridos, ela contou isso depois. Ela gravou esse testemunho, está até gravado. Aí eu voltei na médica. A médica fez uma outra tomografia. Como é que você está? Eu estou bem. Fez outra tomografia e olhou. Recebeu, olhou. E disse, quem foi que drenou todo aquele líquido que estava no seu pulmão, na pleura? Porque ela estava assim nesse processo, de retirada desse líquido. Ela disse, eu acho que foi Jesus. Ela disse, não, porque tem cicatrizes aqui, de dreno aqui. Ela disse, então foi o Senhor Jesus que veio e drenou. Então, irmão,
Essas igrejas que nós já começamos só com testemunhos assim. Por exemplo, lá dessas ilhas lá do Ribeirinho, começou um avivamento, porque a Dionise, uma senhora, tinha câncer dos ossos. E o pastor Ademirzão foi lá, né? Impôs as mãos e a Dionise foi curada de câncer nos ossos. Aí uma família muito católica, né? Abriu as portas lá no Ribeirinho. Nós temos aí, naquela região, acho que um total de 6 igrejas agora, naquela região. E eles estão alcançando uma próxima comunidade. Não para, irmãos. É os milagres, é na força dos milagres de Deus. Amém? Então nós temos que estar não só curtindo, vamos dizer assim, o Espírito Santo dentro de nós como nosso amigo, nós temos que estar revestidos dele, ele sobre nós, a gente imerso, igual eu falei aqui ainda agora, né? Você com o Espírito Santo dentro de você, mas dentro desse jarro cheio de água, você imerso nele. Glória a Deus. Quantos aqui querem mais do Espírito? Levante a mão. Eu quero sempre mais. Eu sou desesperadamente carente e faminto do Espírito Santo. Ele é um precioso amigo. Fecha os teus olhos, estende as tuas mãos. Ele quer ativar dons aqui nessa noite. Ele quer distribuir dons aqui nessa noite. Eu vou convidá-lo para ele vir sobre você. Amém? Nosso precioso amigo Espírito Santo. Que seria de nós sem a tua presença? Sem a tua vida, sem o teu fluir, sem o teu poder. E nós queremos te pedir perdão por toda a nossa indiferença. Livra-nos de querer te usar. Não, nós queremos ser esses vasos úteis ao nosso possuidor, que é o Senhor, o Espírito Santo. Toma-nos em tuas mãos, toma-nos com o teu poder. Queremos ser instrumento teus, assim como nós já oramos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora é pelas nossas mãos, Senhor. Nós vamos transferir o grande tesouro, o grande poder que vai curar, libertar, transformar. Vem, Espírito, sobre nós. Vem, Espírito. Repousa. Repousa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E ela pousou, suavidade, ela pousou sobre cada um deles. Eles se tornaram tochas ardentes, tochas ardentes. Eu vejo, Pai, a pastor de Curitiba como uma grande fogueira, as tochas ardentes reunidas, e o teu fogaréu, Senhor. Mas eu vejo a pastor de Curitiba saindo para o dia a dia, saindo para o amanhã, saindo para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, no trabalho, na rua, no ônibus, na faculdade, na escola, como labaredas de fogo, como tochas ardentes, um povo cheio do Espírito Santo, equipado pelo Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito. Repousa, repousa. Calabachuri anda lá mais. E calabachuri anda lá mais.
Querido, se você está sentindo Ele te tocar, pastor, eu estou sentindo como uma energia. Eu estou sentindo meu corpo balançando. Eu estou sentindo as minhas mãos quentes. Eu estou sentindo a minha cabeça quente. Eu quero te convidar, sai do seu lugar, venha para cá. Venha para cá, saia do seu lugar, saia do seu lugar. Glória a Deus, saia do seu lugar. Vem para cá. Eu estou sentindo Ele me tocando, pastor, enchendo a minha vida. Ela vai escolhendo lá mais. Glória a Deus. Vem mais, vem mais, vem mais. Glória a Deus. Vem. Sopra, Espírito Santo. Reveste os teus filhos. Vem sobre eles. Vem sobre eles. Vem sobre eles. Vem sobre eles.